O Senhor abençoe todos e todas os meus irmãos, as minhas irmãs da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Também cumprimento com muito carinho todas as pessoas que estão ouvindo este áudio. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde e proteja vocês e Ele ouça suas orações. Que Deus abençoe vocês grandemente com bênçãos espirituais e materiais. Que Deus faça muitos milagres nas suas vidas. Fiquem dispostos com os seus corações para o nosso Deus, e Deus vai ter misericórdia de todos e vai nos dar muitos bens, porque são desse jeito as suas promessas. Hoje vamos refletir, que nem sempre, falando do Senhor, meditando sobre as grandezas dele. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de João, a segunda epístola de João, que fica quase no final da Bíblia, uns 2 livros antes de Apocalipse, fica 2 de João. É um capítulo só que tem esse livro, mas tem muita riqueza espiritual nele. Então, no verso número 1 fala o presbítero, falando de João mesmo. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Quem é aquela senhora eleita e os seus filhos? Nós vamos continuar lendo o verso para descobrir. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Quer dizer, todos os crentes, homens e mulheres que conheceram a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor. Fala aqui que eles amam aquela senhora eleita e os filhos dela. E antes de continuarmos na leitura, eu vou contar para vocês um testemunho que eu vivi, que eu passei quando começou esta igreja maravilhosa, faz mais ou menos mais de 50 anos. Nós orávamos na nossa casa, o meu esposo, a minha sogra, uma empregada doméstica que nós tínhamos. Nós orávamos, mas a igreja ainda não tinha começado. Naquela época, nós fazíamos parte de uma outra denominação cristã. E estando lá, assistindo lá naquela igreja, nós orávamos na nossa casa e o Senhor dava para nós revelações, por sonhos, por visões. E a minha sogra, ela tinha muitas visões e sonhos. E um dia, umas 10 da manhã, ela estava dormindo, porque ela sempre acordava tarde. Ela ficava deitada até as 11 da manhã. Então, ela sonhava naquele horário. E ela teve uma visão. E ela viu que desceram uns anjos do céu e desceu o Senhor também. E que ela viu eles, ela viu o céu, viu o resplendor dos anjos, ela via a luz do Senhor. E ela ouviu uma voz que falava: já vem a senhora eleita. Já vem a senhora eleita. Ele repetiu umas 2 vezes e disse: já vem a senhora eleita e eu estou junto com ela. E foi aquela voz que ela ouviu do Senhor. A minha sogra, ela não entendeu a visão que ela teve, mas ela entendeu que estava próximo a chegar o nascimento de uma igreja, porque naqueles dias eles estavam pensando em ir para outra igreja cristã, diferente daquela que nós estávamos naquele momento. E ela achou que Deus estava confirmando para ela que, nos juntando naquela outra igreja, ia se cumprir aquela visão que o Senhor falava: já vem a senhora eleita.
Mas eu não concordei com ela. Eu não achava que nós tínhamos que nos juntar com aquela outra igreja porque eu não gostava, eu não concordava da doutrina que eles ensinavam. E eu disse para minha sogra, eu acredito que aquela visão é de Deus, é uma revelação de Deus e é perfeita. Mas eu não acredito na sua interpretação, que quer dizer que nós vamos nos juntar com uma outra igreja, uma igreja X, que era o nome dela, e eu não acredito naquela igreja porque a doutrina que eles ensinam, eu não concordo com ela. Mas vamos esperar e vamos ver como que as coisas vão acontecer. E uns dias depois, eu agradeço o Senhor que nós continuamos orando na nossa casa. E um sábado, porque nós orávamos todos os sábados à noite, e orando, Deus se manifestou conosco e Ele me deu o dom da profecia e eu comecei a profetizar. E quando eu comecei a profetizar, o Senhor começou a nos falar e nos dizer, continuem a se congregar, mas não se unam, não vão para nenhuma igreja, para nenhuma congregação. Vocês sejam independentes, porque eu que vou formar a minha igreja, o meu povo, eu que vou fazer uma igreja grande na Colômbia e no mundo todo. E sou eu quem vou trazer as pessoas, vou trazer eles de 2 em 2, vou fazer eles se converterem. Eu que vou fazer aquela obra e eu que vou governar neles. E aquela profecia foi muito formosa, porque a visão que a minha sogra teve, eu nunca esqueci. Ela sempre fica nos meus pensamentos até o dia de hoje. E ela está aqui em João. Quando João fala o presbítero, a senhora Leita, do mesmo jeito que o Senhor falava para minha sogra, já vem a senhora Leita e eu estou junto com ela. E que formoso que o Senhor falava, ela já vem, quer dizer que aquela mulher ia surgir do nada, porque tinha tantas igrejas naquela época, mas o Senhor não estava junto com elas. E é por causa disso que esse verso aqui eu acho tão formoso, porque fala a senhora eleita e seus filhos. E os filhos são os crentes, todos os crentes. E a senhora eleita é a igreja do Senhor, a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor Jesus. Então eu conto para vocês esse testemunho formoso, porque é a confirmação desse verso aqui. E aquela visão tão formosa que foi seguida da profecia também. E hoje nós desfrutamos da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. E nós desfrutamos porque em mais de 70 países temos grupos, temos a congregação do Senhor que são guiadas por Ele. E todos nós somos um só em Cristo, um só no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de contar para vocês isso aqui, vou continuar lendo os versos do que João falava para a senhora eleita. Fala, por causa da verdade que permanece em nós, a verdade do Evangelho estará sempre conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e em amor. Muito me alegrei ao encontrar alguns de teus filhos, ele fala para aquela mulher, alguns de teus filhos que são os crentes, andando na verdade. Seria tão formoso Deus falar, os meus filhos estão andando na minha verdade. Nós ficaríamos tão felizes do Senhor falar aquelas palavras formosas para nós. Fala, andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, ele fala para a igreja. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nos amarmos uns aos outros é não nos ofendermos, não pecar uns contra os outros, para que com os nossos pecados não machuquemos ninguém, não ofendamos ninguém, o nosso próximo. Então, se nós nos abstermos de pecar, é isso que é amar o próximo, amar a Deus primeiramente e depois o nosso próximo. E no 6 fala, e este é o amor. Primeiro fala que nos amemos uns aos outros e depois fala, e este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Vocês percebem? Não roubar, não adulterar, não fornicar, não guardar rancor, não ter ódio no coração. Todas aquelas coisas
o amor é deixar de fazer todas aquelas coisas ruins e andar nos mandamentos do Senhor. Fala, esse é o mandamento, como já ouvistes desde o princípio, andar no amor, para que andeis nele. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto de vosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que se distancia e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, fala aqui. Aqueles que se distanciam e não perseveram na doutrina, no verdadeiro evangelho do Senhor, não tem a Deus. Porém, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Glória ao Senhor. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, mas qual doutrina? Que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio de Deus e que nós temos que cumprir os mandamentos dEle, que temos que amar a Deus e amar o nosso próximo. É essa doutrina. E fala, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, tampouco o saudeis. Então, se alguém for pregar para você um outro evangelho, uma outra doutrina, uma outra religião que não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus, como Deus, como Filho de Deus, como aquele enviado do Pai, você não receba, não aceite aquilo que vem da boca dele. Fala, eu não aceito a sua crença, os seus ensinamentos, a sua pregação. Não deixa ele falar, não fica ouvindo aquilo. Melhor você ensinar para aquela pessoa, porque Deus é muito ciumento, muito zeloso, e Ele quer que nós acreditemos nele e tenhamos convicção e firmeza, maturidade espiritual. E as pessoas que vierem com coisas erradas para nos distanciar do caminho do Senhor, nós vamos ensinar para ele que isso aí não é certo e que eles têm que se arrepender e voltar para o verdadeiro caminho do Senhor, para o verdadeiro evangelho de Cristo, onde o Espírito Santo se manifesta com os seus dons, onde Ele nos ensina para cumprir os seus mandamentos, para nós nos afastarmos do pecado e andarmos em santidade. É essa a verdadeira doutrina. Então, quando alguém vier tentar ensinar coisas erradas para você, você rejeite aquilo e para de andar com aquela pessoa para você não se contaminar, nem acreditar naqueles erros e acabar se distanciando e indo para caminhos errados. É isso que significa não recebais em casa e tampouco saudeis. Rejeitar tudo aquilo que não tiver a ver com o verdadeiro evangelho do nosso Deus. Fala, porque quem o saúda tem parte em suas más obras. Então, nós não temos que ficar junto daquelas más obras das outras pessoas que justificam os pecados delas e as más obras delas. Elas justificam falando que elas acreditam em Deus, que elas acreditam em Cristo, que elas estão indo numa igreja. Elas estão se enganando e nós temos que ser sábios e inteligentes e termos convicção, termos autoridade para defender a causa do Senhor, o evangelho dele, para seguir o caminho perfeito. Então, meu Deus, abençoe vocês e ajude vocês. E é muito formoso nós meditarmos nisso aqui da Senhora Leita e seus filhos que andam na verdade. Eu acho que todas essas coisas o Senhor vai falar conosco, então agradecemos o Senhor por causa disso. Vamos orar por nosso Deus. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta meditación, por esta reflexión tan hermosa. Gracias también, Señor, por aquella visión, esa revelación que tú le diste a mi suegra, cuando ella te vio que descendías del cielo y que tú decías que ya viene la Señora elegida y que tú estabas con ella. Y tiempo después inicia esta obra, inicia esta iglesia, inicia esta congregación y tu Espíritu Santo se manifiesta, tú comienzas a hablarnos, a hacernos muchas promesas y también comienzas a cumplir muchas promesas de lo que ya nos habías prometido años atrás y comienzas a manifestarte en gran manera y a convencer a la gente.
Gracias, Señor, porque nos hemos sentido muy felices. Desde entonces la felicidad no cabe en nuestro ser. Y hasta el día de hoy, Señor, está esa felicidad latente en nuestros corazones, en nuestras almas. Gracias, eterno Dios, por todas estas maravillas, por todas estas experiencias que hemos vivido desde hace más de 50 años. Padre Santo, yo te pido en este momento también que tú extiendas tu mano poderosa, misericordiosa, Señor, sobre todos los seres que están sufriendo, aquellos que están sufriendo de las diversas enfermedades incurables, enfermedades de brujerías, de hechicerías, enfermedades de la piel, enfermedades que los demonios vienen a poseer los cuerpos de las personas, grandes, chicos, de cualquier edad, vienen los espíritus malos y les ponen muchas enfermedades y los atormentan. Te pido, mi Señor, que tú reprendas todos estos espíritus inmundos, todas estas maldiciones del diablo, las destruyas, rompas estos lazos de esclavitud del enemigo, estas cadenas sean rotas, estas ligaduras, y tú les des libertad, les des bendición, les des limpieza de alma, limpieza de cuerpo. Purifica a cada uno, Señor, ten misericordia de todos aquellos que están sufriendo, Señor, que claman a ti, Señor, y te piden. Algunos dicen que oran y claman y que tú no los escuchas, eso dicen ellos, Señor, pero yo sé que tú sí estás escuchando las oraciones y el clamor de todos, mi Señor. El día señalado vendrá tu mano poderosa, misericordiosa, a hacer milagros, señales, a sanar, a limpiar y a libertar. Sí, mi Padre Santo, porque nosotros queremos, Señor, que tú nos bendigas, nos limpies, nos libertes. Sé tú sanando a todos, mi Señor. Sana y liberta, Padre mío, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo, bendito Dios. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, eterno Dios. Vamos cantar para o Senhor o coro 126, que chama Vem o Dia. Vamos cantar para o Senhor com todo o nosso coração. Viene el día en que Cristo volverá. Viene el día, la trompeta sonará. De los cielos el Señor descenderá y a los fieles todos nos coronará. Viene el día en que Cristo volverá. Viene el día, la trompeta sonará. De los cielos el Señor descenderá y a los fieles todos nos coronará. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que ouvem esse áudio. Uma grande bênção para todos vocês de Deus. Amo vocês com todo o meu coração. Obrigada e até mais.